Cláudio Rezende está na área e tem notícias do Galo, que ontem jogou contra o Juventude em casa e não passou de um 0-0. Boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo. Boa noite a você. Boa noite ao Edu Panzi. É verdade, né? O Galo decepcionou depois de ter conseguido a vitória com 1 a menos diante do Mirassol. Ficou a expectativa no torcedor de que o Atlético conseguiria a terceira vitória seguida na temporada, o que não aconteceu ontem. E o Sampaoli bateu na tecla várias vezes na entrevista. Contundência ofensiva. É o que está precisando o Galo finalizar e fazer o gol, né? Decidir a partida. O time ontem teve algumas oportunidades, não conseguiu finalizar no gol. Teve chances, né, para matar o jogo, não conseguiu, não foi efetivo. E diante dessa situação, Cirilo, ele encheu a bola do Hulk, né? Foi perguntado sobre o Hulk, que ontem esteve fora suspenso. O Sampaoli destacou que ele seria titular ontem, o que a gente já tinha imaginado, né? A probabilidade seria do Hulk jogar contra o Juventude. Ele ficou no banco contra o Mirassol. O Hulk jogaria, segundo o Sampaoli, se ele tivesse em campo, o Galo ganharia o jogo, né? Uma moral aí pro Hulk, que não está vivendo seu grande momento, já teve outros bem melhores no Atlético, tanto que é um dos grandes ídolos da história do Galo. Mas a gente fez esse levantamento ontem, Cirilo, na jornada. Com o Sampaoli, são 7 jogos, o ataque fez 5 gols. É menos de um gol por jogo. E se a gente pegar o recorte do Campeonato Brasileiro, após o Mundial de Clubes, o Galo fez 12 jogos, marcou 9 gols. Aí tem um período com o Cuca e agora com o Sampaoli. É um dos piores ataques nesse período aí, de 12 jogos, apenas 9 gols marcados. É um problema mesmo para o Sampaoli aí, dor de cabeça para ele tentar corrigir aos poucos nesse time do Galo. Para o duelo contra o Fluminense ainda joga hoje, né? Campeonato Brasileiro contra o Sport. O Galo vai estar de olho no adversário do sábado. O jogo no Maracanã, sábado, 6h30. Tem a baixa do Lianco, que recebeu ontem o 3º cartão amarelo, já no finalzinho do jogo. O Lianco está suspenso. Retorna o Alonso, muito possivelmente na vaga do Lianco. O goleiro Everson também. Hulk, que pelo que falou ali o Sampaoli, eu creio que vai voltar a ser titular, né? Já ficou 2 jogos fora. Agora o Arana eu tenho dúvidas, né? Se vai voltar a ser titular mesmo, porque o Caio vem fazendo bons jogos, mas o Arana fica à disposição. Tem 2 treinos em BH ainda, o treino de hoje terminou agora há pouco. Tem amanhã e sexta, e a sexta à tarde o Atlético segue para a Cidade Maravilhosa. Depois da data FIFA, Cirilo, o Galo vai liberar Ivan Roman, né? Depois desse jogo, domingo, os jogadores já estão liberados. Ivan Roman para amistoso da seleção chilena. É um amistoso só, menos mal. Fica fora contra o Sport o Ivan Roman, mas estará de volta no clássico contra o Cruzeiro. Diferente da seleção brasileira, que tem 2 amistosos, o Chile vai fazer um só, no sábado. Então dá tempo de retornar o Ivan Roman para quarta-feira, dia 15. Agora, o Alonso vai jogar na Ásia, assim como a seleção brasileira, com o Paraguai. Não vai dar tempo de voltar para o clássico. E o Alan Franco, os jogos da seleção equatoriana são contra os Estados Unidos e México. Lá no México, o último jogo, então pode ser que não volte também a tempo do clássico cenário do Galo aí para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, Cirilo. É porque essa é uma data FIFA diferente das últimas, teve um espaço de 2 dias, né? Entre o jogo das seleções e o jogo do Campeonato Brasileiro. Agora, o espaço de um dia realmente muito curto para o retorno, prejuízo ao calendário, e calendário é assunto para já. Mas, Edu, o pós-jogo, nós vamos debater daqui a pouquinho, falar do que rolou em Galo e Juventude, mas já aproveitando sua presença para projetar os próximos passos. Cláudio está falando e citou 2 temas importantes. Primeiro, a ausência do Lianco e a possível volta do Júnior Alonso, que seria na vaga do Lianco. Te pergunto se é o ideal. E a outra, o Cláudio falou do Arana, que ele não cravaria que o Arana volta, que o Caio jogou recentemente. E pensando num recorte da amostragem do Caio no Galo, podemos dizer que evoluiu, né, Edu? Se você pegar desde a chegada do Sampaoli até o jogo de ontem contra o Juventude, o Caio Paulista é um lateral que vem jogando melhor do que o Guilherme Arana. Então, por desempenho, ele seria o titular hoje da posição, mas não dá para cravar, né? A volta do Hulk, o Sampaoli já adiantou na entrevista coletiva, e eu acho que o retorno do Alonso, não tem muita dúvida. Houve a manutenção de 3 zagueiros ontem, né? Com o Ivan Roman, com o Lianco e com o Vitor Hugo. Sai o Lianco suspenso, volta o Alonso. E ontem, cara, você teve do péssimo que foi o resultado.
o ruim, que foi o primeiro tempo, e o bom, que foi o segundo tempo. Apesar do resultado péssimo, teve muita coisa boa para se tirar da segunda etapa, atuações individuais boas de Igor Gomes. Não dá para apagar as boas atuações do Igor, do Bernard, o Dudu entrou bem, por conta de um péssimo resultado, né? A gente tem que saber separar as coisas do que o Atlético fez até aqui e do que ele vem fazendo. O Atlético, pelo menos, voltou a perder gol, né? Porque antes era um time que não criava absolutamente nada. O Cláudio está trazendo aí de um ataque que não faz gol porque não criava. Ontem, pelo menos, perdeu. O Atlético criou no segundo tempo suficiente para vencer por 2 gols, mas foi incompetente ao finalizar e, claro, contou com a competência do Jandrei. Então, por mais que o resultado tenha sido péssimo, e foi, tem coisas positivas para se tirar desse confronto diante do Juventude. A mais do Galo, Rezende. Vamos lá, o Atlético se manifestou posicionamento favorável às mudanças do calendário do futebol brasileiro, divulgado hoje pela CBF. Nota oficial no site do Atlético, o clube disse que está alinhado aí com esse período, né, de adaptação, né, do futebol brasileiro, um grande passo, né, para a modernização e potencialização do futebol no país. É dessa maneira que o Atlético avalia o novo calendário do futebol brasileiro. O Galo entende que o modelo proposto distribui de forma inteligente as datas do calendário e representa um avanço significativo, contribuindo para uma melhor organização das competições e também para a ampliação do nível técnico das disputas. Então, daqui a pouquinho vocês vão debater aí o calendário do futebol brasileiro. O Galo está de acordo, está favorável. E um outro assunto fora de campo, Cirilo. O Atlético, com o seu departamento jurídico, tentando recorrer, né, ao CAS, que é o Tribunal Arbitral da FIFA, para evitar uma punição por atraso em parcela pagamento do Scarpa. Tá a matéria do Henrique André no nosso site. A entidade máxima do futebol condenou o Atlético a quitar o valor integral, além de arcar com custas processuais. O Galo fez a compra do jogador, né, do Scarpa, junto ao Nottingham Forest da Inglaterra e teria que pagar 3 parcelas. A primeira foi paga ano passado. Em janeiro desse ano, o Galo pagou 1 milhão de euros, mas tinha que pagar 1,5 milhão. E aí ficou 500 mil euros para trás. E aí o time Nottingham Forest foi lá na FIFA e notificou o Atlético. Ainda tem o pagamento dezembro deste ano, a vencer ainda, também de 1,5 milhão de euros. O Galo então recorreu, mas se o Atlético não fizer o pagamento e for uma condenação definitiva, corre o risco do transfer ban, que é impedimento de regularizar atletas, inscrever novos jogadores. O Galo acredita que não vai chegar nesse ponto, Cirilo, mas recorreu ao CAS e está esperando aí uma definição nos próximos meses.